Shalom a todos, é um prazer tê-lo aqui no canal Perfeita Ordem. Meu nome é Gutenberg Moraes. Você também assiste esses vídeos pelo @bergzoizap no Instagram e no Facebook. Nós estamos agora estudando o capítulo 2 do livro de Yaakov, a quem o povo religioso aí chama de Tiago. Só que Tiago é um nome romano e ele não era romano, ele era hebreu, ele era judeu, né? Então jamais o nome dele seria Tiago. O nome dele era Yaakov, ok? Então pare de ser enganado pelas Bíblias modernas. Essas Bíblias modernas têm mais de 2.000 erros, né? Assim, quando João Ferreira de Almeida traduziu, foi 2.000 erros que ele mesmo, né, identificou. E agora são mais de 4.000, e sabe-se lá quantos tem agora, depois da mamãe romana adulterar, né, estuprar, né, e tudo que ela fez nas Sagradas Escrituras. Aí depois que ela fez tudo isso, aí ela liberou para o povão ler, depois de estar manipulada. Então vamos para o capítulo 2 do livro de Yaakov, a carta de Yaakov, né? Foi uma das primeiras que foram escritas depois da morte de Yeshua HaMashiach e depois do livro de Atos dos Talmidim. Porque se entrar na sua reunião algum homem, veja que é a continuação, minha gente, pare com exceção de pessoas, foi lá no final, né? Esse negócio de capítulo e versículo foi a mamãe romana que inventou para separar as coisas, e epígrafes também. Se você prestar atenção, as epígrafes não tem nada a ver com o texto, né? Porque se entrar na sua reunião algum homem com um anel de ouro no dedo ou com um traje esplêndido, e entrar também algum pobre com um traje maltrapilho, e tratardes com deferência o que vem com um traje esplêndido, né? E lhe disserdes, senta-te aqui no lugar de honra, e disserdes ao pobre, fica em pé, ou senta-te abaixo do estrado dos meus pés. Isso é lido nos currais evangélicos. Me perdoe por chamar de curral evangélico, mas o nome é curral mesmo, é aprisco, né? Eles chamam de aprisco, então é curral. Isso é lido? Não, porque eles praticam isso, eles são hipócritas. Chegar alguém de carrão, né, vai lá para frente, vai para o lugar bom, mas os pobres ficam lá atrás, né? São hipócritas. E aí é quando Yaakov vai dizer aqui, vocês nunca vão ser cumpridor dos mandamentos se vocês continuarem praticando essas coisas. Ou seja, os evangélicos não cumprem um mandamento sequer que Yeshua pediu. Não cumprem um só sequer não cumpre. Nem o rapaz e mãe eles honram, né? Cristão, vou arredondar para cristão. E não fazeis acaso distinção entre vocês mesmos e não vos tornais chofitim movidos de maus pensamentos? Agora, sabe qual é o seu problema? Você é evangélico que senta lá e engole tudo que o seu líder religioso, né, que se intitula pastor, diz, sabe qual é o seu problema? É que você não estuda a Torá. Porque lá na Torá, Moshe escreveu isso aqui. O Eterno ditou isso aqui para Moshe. Olha, que os juízes não façam acepção de pessoas. E é isso que o Tiago está falando aqui. Se você não estudar a Torá, você não vai entender o que eles chamam de Novo Testamento. E aí você vai ser manipulado e só vai sustentar esses cães gulosos, né? Não fazeis acaso distinção entre vocês mesmos e não vos tornais shoftim, ou seja, juízes movidos de maus pensamentos, né? Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu o Eterno os que são pobres quanto ao mundo para fazê-los ricos na emuná e herdeiros do Malhut, né, do reino, herdeiros, né, do Malhut que prometeu aos que o amam? Mas, né, vocês desonram o pobre, desonraram o pobre. Por causa, não são os ricos os que vos oprimem e os que vos arrastam aos tribunais. Aquela época e hoje também, né? Não estou falando que a gente deve ter raiva de empresário, não, né? Assim, os empresários dão uns empregos, mas aquele mau empresário, né? Não blasfemam eles o bom nome pelo qual são chamados, né? Contudo, se estáis cumprindo a Torá, se estáis cumprindo os mandamentos real, segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazei o bem. Mas, se fazeis acepção de pessoas, cometeis erro, sendo por isso condenados pela Torá, como transgressores. Não tem para onde correr, não.
A Torá não foi extinta. A Torá continua nas nossas veias. Não tem para onde correr. Ai, eu sou da graça agora. Ai, o Velho Testamento já era. Eu sou da graça agora. Mas a Torá continua os mesmos, os bons costumes e os mandamentos continuam em pé. Ou você vai começar a transgredir os mandamentos, como ele vai falar aqui agora. Mas, se fazeis acepção de pessoas, cometeis erros, sendo por isso condenados pela Torá como transgressores, e é o que Yohanan, né, João fala lá, né, Yohanan 3, se não me engano, né, quem comete pecado transgride os mandamentos. E os mandamentos foram escritos onde? No Velho Testamento, está lá na Torá. Pois qualquer que guarda toda a Torá, mas tropeça em um só ponto, tem se tornado culpado de todos, porque eles são entrelaçados. Aí você diz agora, tá vendo? Aí o evangélico diz assim, não, você quer guardar a Torá? Então, se você tropeçar em um, você tropeça em todos. E tu que não guarda? E tu que nem tenta guardar? Tu é o quê? Tu é melhor do que eu? De que quem guarda? Ou tenta guardar? Tu é pior, né? Tua justiça está embaixo da terra, né? Tá vendo? Tá vendo? Eles dizem, né? Tá vendo? Os evangélicos, os católicos, os cristãos. Tá vendo? Quem tropeçar em um ponto foi culpado de todos. Então não precisa guardar nenhum, né? Não precisa mais amar o Eterno sobre todas as coisas, não precisa amar o próximo como a si mesmo, não precisa guardar o sábado, né? Não precisa honrar pai e mãe, não precisa ser honesto, né? Aí começa a matar, aí começa a roubar, começa a destruir, né? Já está sabendo quem é que vem para roubar e matar e destruir, né? Não é Satã, não, é o próprio homem, né? Aí começa a adulterar, né? A cobiçar as coisas do vizinho. Cristão é assim, hein? Cristão é assim, né? Todas as religiões são assim. Pois qualquer que guarda toda a Torá, mas tropeça em um só ponto, torna-se culpado de todos. Porque o mesmo que disse, não adulterarás, também disse, não matarás. Ora, se não cometes adultério, mas és homicida, se tens tornado transgressor da Torá, lógico, falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como havendo de ser julgado pela Torá, da liberdade. A Torá era da liberdade, ela não aprisiona, não é lei. Os mandamentos, eles não são lei, ele dá liberdade para você. E Yeshua morreu para que você cumprisse os mandamentos sem precisar mais oferecer bodes e ovelhas e carneiros e bois. Entenda isso. Mas os mandamentos, eles continuam. Porque o mesmo que ele disse, né, aí, falai de tal maneira e de tal maneira, procedei, né, porque o juízo será sem clemência para aquele que não usou de clemência. A clemência vence sobre o juízo. Que proveito há, meus irmãos, se alguém disser que tem emuná, né, e não tem obra? E aí? Vamos lá. Por acaso essa emuná pode salvá-lo? E aí, povinho da graça? E aí, cristão, que não quer praticar as boas obras? Só tua fé te salva? Olha o que Tiago vai dizer. Se um irmão ou uma irmã estiverem desnudos e tiverem falta do alimento diário, e algum de vocês lhe disser, vão em Shalom, aquentai-vos e fartai-vos, sem contudo lhe dar o necessário para o corpo, que proveito há nisso? Eu falo isso direto lá nas paraxás, né, que Tiago falou, e ele falou isso baseado nos ensinamentos de Yeshua HaMashiach, né? O cara está doente, está com fome, está precisando de roupa, aí você vai e bate nas costas dele assim, vou orar por você, vai em paz, vou orar por você. Você fez o quê? Fizesse nada, e depois vem dizer que é vaso. Vaso de quê? Vaso de desonra, né? O vaso, ele serve. E quem é que está segurando o vaso? É o Eterno. Então, se tu não está servindo, o Eterno não está te segurando, seu hipócrita. Assim também a emuná, se não tiver obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém, tu tens emuná e eu tenho as obras. Mostra-me a tua emuná, que é fé, né? Quando eu falo emuná é fé, sem as obras, e eu te mostrarei a minha emuná, a minha fé, pelas minhas obras. Acabou com esse evangelho da graça. Acabou mesmo. Aí não adianta pegar os textos manipulados de Shaul e querer implantar, né,
coisinha fácil, né? O evangelho da facilidade, o evangelho, né? Não. A pregação de Yeshua foi assim: se alguém bater no teu lado, dá o outro. Se alguém pedir o cinto, dá a capa. Né? Foi essa. Foi além da Torá. Né? Yeshua pregou além da Torá. Crês tu que o Eterno é um só? Né? Fazes bem. Os shedins também o creem e estremecem. Aí vem o conhecimento, a palavra de conhecimento. Shedim, demônios. Os demônios que eles dizem que se rebelou contra o Eterno, está rebelado contra o Eterno, tremem. Ou seja, eles nunca se rebelaram. Eles têm um serviço a ser cumprido. Eles são malahins. Malahins para, né, te julgar. Então, entenda isso. Vai estudar a Torá. Vai estudar a Torá e sai dessa praga que é o Evangelho de Jesus Cristo que a Igreja Católica criou. Né? Sai dessa praga. Crês tu? Né? Os Shedim também. Mas queres saber, ó homem vão, que a fé sem as obras é estéril, não produz, não dá fruto, é morta. Por acaso não foi pelas obras que nosso Avraham, pai Avraham, foi justificado quando ofereceu sobre o altar seu filho Isaac? Ele não só teve fé, ele foi lá e praticou. Mas todos os evangélicos querem ser descendentes de Avraham, mas não praticam o que Avraham praticava. Não praticam mesmo. Mas queres, ó homem, né? E aí, vês que a Emuná cooperou com as suas obras e que pelas obras a Emuná foi aperfeiçoada, lógico. E se cumpriu a escritura que diz: e Abraão creu em o Eterno, e isso foi contado como justiça para ele, e foi chamado amigo do Eterno. Vedes então que é pelas obras que o homem é justificado, e não somente por meio da fé. Eita, cadê os textos aí de Tessalônica, de Gálatas, né? Quebrou tudo. Mas por quê? Porque colocaram lá no comecinho, né? Aí o cara lê aquilo ali e para por ali. Não vem ler Tiago, que era irmão de Yeshua, e ensinava a Paulo, né? Shaul. Vede então que pelas obras que o homem é justificado, e não somente pelo meio da fé. E de igual modo, não foi a prostituta Rahav também justificada pelas obras, quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o ruá está morto, assim também a emuná sem as obras, a fé sem as obras é morta. Meus irmãos, né? Apagou aqui. Meus irmãos, não sejais muitos de vocês, mestres, sabendo que recebemos um juízo mais severo. Cuidado! Shalom a todos e até o próximo vídeo, se assim o Eterno nos permitir.